Hoje eu vou te contar por que que eu tomei a decisão de competir no fisiculturismo e por que que eu desisti antes mesmo que isso acontecesse. Meu nome é Thaís Macedo e eu sou personal trainer e uma completa apaixonada pelo movimento. Seja bem-vindo ao meu canal. Você é adepta ao uso de anabolizantes? Por que você aguentou tanto tempo? Pergunta que a minha coach de poses fez pra mim. Por que você vai competir? Eu só atendo pessoas que têm um motivo relevante. E eu contei pra ela toda a minha história da minha lesão, a forma como eu me senti e como eu queria vencer ela. E ela falou: agora sim eu posso te atender. Lembrando que essa é a minha visão, a minha experiência. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui pra julgar o esporte, nem nada do tipo. Eu admiro as pessoas que conseguem chegar lá, pessoas que amam esse esporte, porque, cara, tem que amar muito pra continuar nesse esporte. Admiro muito essas pessoas, de verdade, de coração. Então, tudo que eu falar aqui é sobre a minha experiência, é sobre mim. Desde a faculdade, eu sempre tive um pezinho ali no fisiculturismo, sabe? Até porque eu ouvia muito, tipo, nossa, você parece atleta. Não caia nisso, não caia. Conselho de amiga. E aí eu fui patrocinada por quase um ano pelo meu coach para que eu subisse na categoria biquíni alguns anos atrás. Acontece que assim que estava chegando o campeonato, há uns 2 meses ou um mês e meio mais ou menos, eu desisti da competição. Por quê? Naquela época eu era apenas uma estagiária, pobre, coitada estagiária, que não tinha dinheiro para bancar tudo que eu precisava dentro da competição. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o fisiculturismo é que é um esporte caro, onde você vai precisar investir bastante, já começando pela alimentação, pelos seus treinos, pelo cuidado que você tem que ter com o seu corpo, quanto federação, categoria, biquíni, maquiagem, cabelo, é muita coisa. Saí da fase de estagiária, já trabalhando há muito tempo dentro da área da educação física, não literalmente voltado para o esporte, e eu sofri uma lesão. Quebrei o tornozelo. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Mas quando eu voltei, eu não queria mais dar aula, para você ter ideia. Por quê? A gente sabe que a educação física, ela vem muito com esse peso, né, de tipo, o meu corpo é o meu trabalho, é a imagem do meu trabalho. E quando eu me vi naquele momento, depois de uma lesão, com uma perna mais fina do que a outra, bem mais magra do que eu sou, eu fiquei perdida, né, eu fiquei desolada, eu fiquei triste, eu não queria entrar numa academia e dar aula. Isso é um processo normal dentro de uma lesão, né, infelizmente, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E a minha forma de lidar com isso foi: espera aí, eu preciso de um novo objetivo. Eu preciso de algo para me desafiar, para me manter aqui. E como uma boa personal trainer, eu sou uma pessoa movida por desafios, competitividade. Eu gosto disso, isso faz parte de mim, faz parte da minha profissão, e eu decidi que era hora de voltar ao fisiculturismo. Eu lido muito bem com a rotina, porque já é uma rotina que eu tenho. Treinar, se alimentar bem, né, não ficar furando dieta, não ficar furando os treinos, fazer o cardio muito bem feito é algo que faz parte da minha rotina, isso não é dificuldade para mim. Mas a gente precisa entender que quando a gente entra dentro de um esporte, você não está ali para fazer somente o que você gosta, não está ali para fazer somente aquilo que é da sua rotina, porque agora você tem um objetivo muito específico. Quando a gente fala de fisiculturismo, nós temos o quê? Que entregar um corpo muito específico ali no palco, né? Então isso muda muito a questão de como você se vê, a questão do que você vai ter que fazer, as mudanças que terão dentro da sua rotina, enfim. Quando eu tomei essa decisão, eu também decidi que eu não queria contar para ninguém. Então, provavelmente, essa é a primeira vez que você está ouvindo da minha pessoa que eu vou competir ou que eu iria competir dentro do fisiculturismo. Era algo muito pessoal pra mim, justamente porque eu queria vencer uma lesão. Depois de uma lesão, a gente fica muito fragilizado. Eu já tinha outras coisas pra vencer. Eu tenho condropatia nos 2 joelhos, eu tenho reumatismo na mão, tenho agora a lesão no tornozelo. Então, assim, tem muitos pontos que acabam interferindo, que acabam me fazendo pensar muitas vezes que: "Caramba, não consigo, não dá". E aí, como eu sou movida por desafios, eu pensei: e se eu tentar entrar nesse meio? E se eu fizer disso daqui a minha motivação diária para vencer, para me ver de uma forma diferente, para fazer algo novo, né, e para sair desse estado que eu me encontrava naquele momento de não estou me reconhecendo. Eu literalmente precisava me reconhecer. E eu usei o fisiculturismo para isso. Claro que eu busquei aquele meu primeiro coach que me acompanhou enquanto eu era ainda uma estagiária. E eu falei: "Bom, só tem
pequeno probleminha agora. Eu não quero mais competir na categoria biquíni, agora eu quero ser wellness. Pois é, um pouco audaciosa, né, claro. Eu literalmente queria escolher. Muitas pessoas falam o seguinte: você não escolhe a sua categoria. Quem escolhe é a própria categoria. Por quê? Porque você precisa se encaixar em um físico específico. Mas minha mãe sempre me disse: você não é todo mundo. Então eu decidi que queria ser wellness. Claro que eu fui atrás das minhas possibilidades. Entrei em contato com o meu coach, descrevi para ele a situação e ele falou: tem como. Vai demorar, você vai precisar ter paciência, mas tem como. Ótimo! Era tudo que eu queria ouvir, claro. E embora muitas pessoas defendam exatamente isso, de que você não escolhe sua categoria, eu tinha uma única questão na minha cabeça e eu vou trazer para você, caso você também esteja passando por isso. Você está disposto a se dedicar 100%, 24 horas do seu dia, a mudar completamente a sua rotina para se encaixar em uma categoria que você não gosta e que você não se vê? Então começamos os trabalhos e a preparação. E antes que eu esqueça, teve um ponto bem importante que o meu coach me falou. Bom, você sabe que dentro do seu físico, principalmente, você vai ter que tomar o famoso suco. Você está disposta? Naquele momento eu estava disposta a qualquer coisa, né? Até porque eu só queria sair daquele estado onde eu me encontrava muito mal comigo mesma pós-lesão. Na minha cabeça, eu comecei muito certa de que eu iria subir em um palco depois de 2, 3 anos, porque de fato eu sei que sair de biquíni para wellness é difícil, né? Sair de um físico que eu tenho, sendo uma ectomorfa principalmente, é muito difícil, surreal. Surreal de difícil. Mas também entendo que não é impossível. A gente pode olhar os antes e depois de vários atletas. Pô, eu me convenço de que é possível, sabe. Só que aí depois de uns, acredito que uns 3 meses que nós estávamos nessa preparação, meu coach falou assim: "Eu acho que você consegue competir esse ano, bora?". Eu comecei a fazer os cálculos na minha cabeça, tã vou ter o quê? Mais ou menos aí uns 5 meses de preparação, será que dá tempo? Acho que era mais ou menos isso. E ele falou: "Dá sim, dá tempo, é só a gente, né, apertar um pouquinho ali, apertar um pouquinho aqui, ver como que o seu corpo responde, bora!". Eu falei: "Bora". A primeira coisa que eu acho um pouco nociva até, um pouco destrutiva dentro do fisiculturismo, é que muitos coaches, eles têm essa ideia de que dá tempo. Bora logo, vamos agora. E as pessoas já são muito imediatistas. Para mim, um dos maiores erros é querer fazer tudo rápido. Como que você consegue uma maturidade muscular rápido se isso precisa de tempo? Como que eu consigo uma densidade se eu preciso de tempo, entende? Então não é só sobre hormônios, e eu sei que muita gente dentro do fisiculturismo entende isso, mas eu também sei que muita gente que entra para o fisiculturismo não faz ideia disso. Eu topei o desafio, falei: "Bora!". Comecei uma preparação mais pesada, lascada. Detalhe, sem contar pra ninguém até então. Como eu já me preparei uma outra vez, eu entendo que é uma fase muito, muito, muito difícil, principalmente quando você está perto de competição. Olha, o mental, ele precisa ser ótimo. Se você tá pensando em entrar para o fisiculturismo e a tua cabeça não tá boa, não entra, não entra. De verdade. Porque o mental tem que estar muito bom, você tem que segurar muita coisa, você tem que aguentar muita coisa, e as pessoas ao seu redor, elas vão começar a perceber. Porque é um batidão, assim, que te tira do eixo muitas vezes. Então, nesse período eu comentei com algumas pessoas bem próximas a mim, que eram importantes para mim, que eu gostaria que me acompanhassem nesse processo. Além disso, tinha o meu coach e o meu quiroprata, que também precisava fazer aqueles ajustes, né, para eu aguentar o nível e intensidade de treino, queria começar a partir dali. Nós vamos entrar agora num ponto onde as pessoas têm muitas dúvidas, perguntam bastante, alguns julgam, enfim. Há 4 meses da competição eu comecei a usar oxandrolona, porque eu precisava muito manter a minha massa muscular, secar, a gente precisa o quê? Mostrar definição. Então para mim isso é muito difícil, principalmente sendo uma ectomorfa que quer subir numa categoria de wellness. Ok, eu sei que eu tenho físico de biquíni, tá? Eu sei, a não ser por conta do meu quadril, que seria um pouco assim desgastante, digamos assim, de perder para competir na categoria biquíni, mas talvez nem tanto, porque eu tenho os ombros mais largos e tal. Porém, não era o que eu queria, né? Isso aí você já entendeu. Queria competir na categoria wellness, é isso.
Além do uso da oxandrolona, eu comecei a usar um manipulado que servia como termogênico. Porém, esse manipulado ele tinha tanto ioimbina quanto cafeína, que não sei por que diacho, que motivo, isso me dava uma ansiedade, cara, uma ansiedade, assim, que quando eu lembro dá vontade de falar uns palavrões enormes, porque de verdade eu não conseguia me controlar. E era assim, se eu tomasse e eu não fosse treinar, cara, ia dando uma coisa, a cabeça doía, o corpo falava assim: "Vai treinar, vai treinar, vai treinar, faz alguma coisa". Aí eu chegava, treinava e ficava numa ansiedade, naquela coisa, eu queria chorar. Gente, sério, eu nunca tomei algo tão pesado pra minha cabeça, de verdade. Naquele momento eu achava que era só manipulado, você vai entender essa história. Comecei a ficar assim, todos os dias. Eu chorava todos os dias por conta desse manipulado. Ele me dava uma ansiedade absurda, assim, a um nível muito extremo pra mim. E eu tenho TDPM, que é transtorno disfórico pré-menstrual. Então eu já sofro com ansiedade quando eu estou nesse período, né? Eu já sofro com alguns sintomas que ela traz quando eu estou ali há 15 dias da minha menstruação. Então lidar com outras coisas muitas vezes é muito difícil mesmo. E aí, como se não bastasse, há mais ou menos uns 3 meses da competição, eu tive um baque emocional muito pesado, muito lascado, que eu posso dizer que aquilo me derrubou. Meu coach virou pra mim e falou assim: "Não é possível. Isso é por conta de homem? Me fala, Thaís, me fala que não é isso". Aí eu assim, foi um baque emocional, entendeu? Pois é, gente, assim, foi algo muito pesado pra mim, de fato. Outro dia eu venho aqui contar essa história, porque é algo que eu quero contar, não por conta do que eu vivenciei, mas por conta dos medos e dos gatilhos que vieram pra minha cabeça e acabaram atrapalhando o meu movimento. O baque emocional veio, eu já não estava bem, estava com crise de ansiedade todos os dias, tendo que treinar mais intenso. Toda a estrutura do meu treino mudou, e aí agora eu quero te falar o que que muda dentro do seu treino, dentro da sua alimentação, dentro da intensidade, quando você decide que vai competir no fisiculturismo. A princípio, a primeira coisa que mudou quando eu decidi me preparar para o fisiculturismo foi, com certeza, a minha dieta, porque eu precisava subir calorias para ganhar mais volume. Então, nós começamos com 4.000 calorias, 5.000 calorias, até que eu bati 6.000 calorias. Acredite, eu consegui bater 6.000 calorias. Como? Não sei. Engordei pra caralho? Não. O que é bem triste, tá, gente? Porque eu queria ser a pessoa que come pra caramba, mas também ganha pra caramba. Não, eu não sou essa pessoa. Eu consigo secar como nunca. Eu sou uma máquina de secar, entendeu? Ai, é triste. Começamos e eu saí disso pra isso. Fiquei gata pra caralho, né, gente? Porra. Cheguei a 62 quilos, foi o meu marco histórico de toda a minha vida. Foi muito bom, eu me senti gostosona, mas aí eu precisava secar, né? Porque, pô, não dá pra subir num palco com celulite, mostrando as gordurinhas, você tem que subir seca, com a pele fina, com todos os músculos definidos. Pois é. E aí foi quando começou a ladeira, sabe aquela ladeira assim, ó? Foi além da minha alimentação, muita coisa mudou nos meus treinos, onde eu precisava focar em partes específicas. Quando a gente fala de fisiculturismo, a gente também fala de um corpo, de um frame que você precisa mostrar para os árbitros. Ou seja, eu não mais ia treinar para ter algo que eu gosto. Ah, eu gosto do bumbum grande. Esquece. Você precisa ter um glúteo, você precisa ter um posterior na categoria wellness. Você não pode chegar e alguém ver diretamente os seus ombros. Você tem que estar alinhada, harmônica, com todos os músculos bem definidos. Difícil pra caramba. A pessoa gosta de um desafio. Comecei a treinar bem mais pesado, focado exatamente no que eu precisava focar. Nessa época eu fazia 4 treinos de inferior por semana, 2 treinos de superior ou 1, porque eu de fato tenho uma facilidade, né, se você reparar aí nos meus vídeos, enfim, você vai perceber que eu tenho os ombros bem definidos, as costas mais largas, quando eu tô mais sequinha dá pra ver bem. Então assim, isso não era a minha preocupação do momento, mas eu precisei começar a treinar muito pesado pra inferior, assim, muito pesado mesmo.
mesmo e mudar a minha estrutura, porque naquela época eu focava muito em glúteo, esqueci um pouco do posterior, por mais que eu treinasse posterior, não era tão pesado quanto quando eu comecei a focar mesmo no fisiculturismo, então tudo isso tinha que mudar. Eu precisava de uma nova estrutura, eu precisava me encaixar dentro de uma categoria, e nisso, é claro, o treino muda, muda pra caramba, e sim, você vai ter que treinar com cargas altas. Isso nunca foi um desafio pra mim, porque eu literalmente gosto, mas aí, lembra, eu tenho condropatia nos 2 joelhos, tenho reumatismo na mão e eu tenho uma lesão no tornozelo, ou seja, eu tenho parafusos, né, eu tenho uma placa e 6 parafusos no meu tornozelo. Existe ainda um incômodo quando eu faço algo com muito impacto, sabe, mas o meu joelho não, o meu joelho ele reclama bastante, eu tenho um joelho de idosa, sabe, mais ou menos 80 anos, pois é. Durante a fase em que eu estava em Booking, foi tudo uma maravilha, né, maravilha assim, como eu disse, é a minha rotina, eu gosto disso, eu via meu corpo mudando, uau, olha isso, maravilhosa. Mas quando nós começamos a realmente focar em subir em determinado dia, as coisas mudam. Começou o uso do hormônio, começou o uso do termogênico, eu comecei a fazer 1 hora de cardio ou mais, e eu precisava fazer, tipo, literalmente seguido, eu não podia fazer meia hora de manhã, meia hora de tarde. Isso mudou completamente a minha rotina, porque antes eu fazia o cardio o quê? Picado, era 40 minutos e eu fazia picado, porque eu sou personal, né. Personal, assim, tem que fazer as coisas na hora que dá, mas faz. Então isso mudou muito a minha rotina, eu precisava passar mais de 1 hora no cardio, eu precisava fazer seguido, e além disso continuar treinando pesado, comendo menos. Agora eu comia menos. E isso foi um baque muito grande, porque foi tipo de repente. Num dia eu estava comendo 6.000 calorias, no outro eu já estava comendo 3. Quando houve esse baque para o meu corpo, eu não respondi bem. Eu não respondi bem porque eu já estava com o uso da Oxy, eu já estava tomando um termogênico que me deixava ansiosa pra caramba, comecei a comer menos, fazer muito cardio, meu joelho pifou. Ah, e não vamos esquecer do baque emocional que literalmente me devastou. Uma dica, que se você vai entrar no fisiculturismo, seja casado, a tua libido vai ficar lá na casa do entendeu? E aí não vai dar. Você vai ficar estressado, porque é muito estressante, o seu carboidrato diminui, você tem que treinar intenso, tem que fazer 1 hora de cardio, estressante pra caramba, entendeu? E véi, dica de amigo, requisito básico para o fisiculturismo é isso, resiliente e resistente sou eu, então eu falei: "Eu vou encarar isso daqui". Só que meu joelho deu uma pifada, assim, sinistra, eu não conseguia mais treinar pesado. E agora? Eu tive que mudar o treino de forma onde eu conseguia pegar muita carga naqueles onde eu não sentia dor e que ainda estavam dentro do meu objetivo, como posterior de coxa, e eu tive que diminuir nos outros que me causavam muita dor. Mas nisso eu perdi um pouco de volume muscular, comecei a secar pra caramba, porque como eu disse, eu sou uma máquina de secar, é impressionante. As coisas foram desandando a 1 mês da competição, que era tipo assim, o limite pra fazer a inscrição, eu perguntei para o meu coach: "E aí?" Ele falou: "Não vai dar". Cara, isso foi devastador, mas eu sabia que eu não estava bem psicologicamente falando, eu não estava mais bem com o meu físico, porque eu me sentia muito seca, já não estava legal. E eu penso que para você subir num palco, para você mostrar o seu corpo, você precisa estar bem com você mesma, porque senão as coisas vão ladeira abaixo. Nisso eu já tinha comprado minha sandália, meu biquíni, já, né. No dia que chegou o biquíni, caraca, eu chorei, porque o biquíni não servia, sabe, ficou grande, ficou largo, eu falei: "Ai, tá vendo, eu nunca vou ser um wellness". Juro, gente, eu chorei pra caramba, tentei conversar com o meu coach, mas aí, assim, uma mulher nesse estado psicológico conversando com um homem, um coach, um profissional, é algo bem difícil de lidar. Outra coisa, tenha uma coach mulher, se você é mulher, caso você, assim, tenha alguns problemas psicológicos como uma TPM, a minha é TDPM, já fica essa dica. Quando ele me falou que não, não vai dar, eu aceitei, porque pra mim, eu não entro em nada pra perder, entendeu. Pode ser que eu perca? Claro, em toda competição você pode ganhar ou perder, mas eu não entro tendo certeza que eu vou perder. Ah, entra pela experiência? De jeito nenhum. Experiência eu posso ter aqui, ó, treinando, comendo, nã-nã-nã, isso aqui é uma experiência, entendeu. Agora subir num palco, me mostrar sabendo que eu vou perder, não, e nisso eu não me coloco, não me colocaria jamais, entendeu. Mas tem um ponto dentro do fisiculturismo que eu sempre me pegava pensando: "Será que eu vou conseguir?" Por quê? Eu não gosto de chamar atenção. Eu sou aquela pessoa que se eu chego num lugar e tem muita gente,
eu quero ficar num cantinho, eu quero ficar escondida pra ninguém me ver. Eu comento com os meus amigos e alunos, às vezes, que eu vou pra academia e eu coloco a minha capa da invisibilidade, sabe? Fone, às vezes um boné, cara fechada, que é pra ninguém olhar pra mim. Na minha cabeça ninguém tá me olhando, e se alguém falar que tá, eu já vou ficar meio desconcertada. Então eu sou essa pessoa, eu gosto do meu canto, eu gosto assim, sabe, do meu mundinho, digamos assim. Eu pensava em competir, falava: "Caramba, será que eu vou conseguir?" Porque literalmente eu vou estar desfilando num palco onde todo mundo vai estar olhando pra mim, socorro. E eu conversei com algumas pessoas, algumas atletas sobre isso, elas falaram: "Nossa, eu também não gosto e tal, mas na hora que você sobe no palco é diferente, né, você gosta daquela sensação, você trabalhou arduamente pra estar ali e é uma vitória, é algo que você vai se sentir bem". Então eu me apeguei nisso, comecei a fazer as aulas de pose e tudo mais, eu tinha muita vergonha nas aulas inclusive, mas era algo legal, né, eu comecei a ficar fazendo as poses na frente do espelho, às vezes na academia, mandava para aquelas pessoas que sabiam, né, da competição, então: "E aí, o que que você achou e tal?". Enfim, né, eu fui me soltando ali dentro do que dava para mim também. Que inclusive, gente, isso daqui é pra vida. É pra vida, porque você aprende a se colocar, a caminhar, a ser mais feminina. A Lu me ensinou muita coisa, principalmente nessa questão de ser mais feminina, de se mostrar mais feminina, de caminhar. Assim, nós que somos personagens, às vezes a gente fica muito ali naquela, né? Roupa de esporte, eu vivo de leg e tênis. Quando você coloca um salto, é diferente, né? Tem uma coisa, assim, bem legal de se fazer aula de pose, eu acho que eu indicaria isso pra todo mundo, mesmo que não vai competir, pra toda mulher, acho que é bem importante. Claro, se for uma professora boa como a que eu tive, foi a Lu, ela era, assim, magnífica, impressionante. Além disso, eu também já estava em preparação com o quiroprata, que ele me ajudava muito, porque pra manter um treino intenso com tudo que eu tenho, eu precisava desse ajuste. Outro ponto muito importante é se você treina pesado, mesmo que você não seja atleta, por favor, comece a cuidar do seu corpo. Vai fazer uma avaliação com quiroprata, vai no osteopata, que é muito importante. Cuida da sua estrutura, porque é isso que vai te manter ali sempre treinando direitinho, sem ter nenhuma lesão, enfim, não deixa para ter algo para depois ir procurar ajuda. Procura antes. Mas quando o meu coach me falou assim, não vai dar para subir, eu confesso que eu fiquei bem chateada, bem triste, eu me senti mal, tipo assim: "Caramba, mas eu tô me esforçando". Porque quando alguém fala que dá tempo, você pensa: "Dá tempo", a pessoa tem experiência, sabe que dá tempo, né. E aí quando eu vi que não dava tempo, que não ia conseguir subir, eu me senti muito mal, falei: "Caramba, não fiz tudo que eu deveria, não trabalhei meu mental como eu poderia", e eu faço terapia, tá, só pra vocês entenderem. E eu literalmente fiquei muito mal comigo mesma nesse período, mas nós continuamos como se eu fosse subir, né, mantivemos ali as calorias mais baixas, um cardio maior, um treino ainda intenso, um pouco mediano, porque eu já estava com dor, né. E as crises de ansiedade estavam ali me acompanhando em todo esse período. Porém, eu tinha uma viagem marcada para janeiro e eu já tinha conversado com o meu coach quando nós falamos assim: "Você vai competir em dezembro", porque a minha ideia era o seguinte: "Cara, eu vou depletar tudo, eu vou secar tudo, e depois vai ser muito mais fácil eu ganhar meus quilos de volta", na minha cabeça, né. Se você é coach, por favor, não me corrija, deixa eu aqui iludida. E aí eu pensei: "Rapidinho eu vou ganhar meus quilos de volta, né". Já vi uma galera que sai do palco já ganhando 5 quilos, é isso que eu quero. Ótimo. Só que eu não subi, eu não cheguei a secar tanto assim, minha pele nem ficou fina. Pois é. E aí eu me vi num dilema, onde eu precisava continuar a preparação, mas eu também não queria viajar tão seca. E isso causou um desconforto entre a minha pessoa e o meu coach, porque naquele momento eu já não conseguia mais lidar com o meu psicológico, a minha cabeça estava lascada, eu não gostava do que eu via no espelho, e eu, infelizmente, joguei tudo em cima do coitado. Pois é, desculpa, coach. Viajei, foi ótimo, maravilhoso, estava gata, seca, estava seca. Na praia a gente pode ficar assim sem problema nenhum, né? Não é o que eu gosto sempre e tudo mais, que eu gosto de ter um voluminho, mas eu estava assim. Acho que, estava ruim não, viu? Voltei de viagem, aí decidimos que eu continuaria naquele foco, agora tentando subir um pouquinho mais as calorias para ganhar volume, tentar manter esse volume de alguma forma. Só que, gente, literalmente eu já não estava mais bem psicologicamente falando. Algumas coisas começaram a desequilibrar e principalmente a minha TDPM. A minha TDPM ela foi ladeira abaixo. Eu estava há 15 dias,
Todos os meses antes da minha menstruação, eu ficava 15 dias com sintomas da TDPM, que inclui ansiedade, depressão, fadiga extrema, dor nas articulações, dor no corpo, dor de cabeça. Então, literalmente, estava insuportável para mim. Eu já não aguentava mais. E aí eu decidi procurar ajuda médica, porque de fato era algo que estava afetando o meu cotidiano, o meu dia a dia. A TDPM é algo que afeta o seu cotidiano, quem tem sabe disso. As pessoas que conhecem ou convivem com alguém que tem TDPM também sabe que sim, afeta as relações, afeta o cotidiano, enfim. Mas eu precisava lidar com aquilo para não passar tantos dias, 15 dias, metade do meu mês, não dá, né? Quando eu procurei ajuda médica, eu conversei com o meu coach, ele não me deu uma resposta a qual eu gostaria de ter recebido, então eu decidi que eu pararia por ali com ele. Eu precisava achar uma equipe ou um coach que literalmente abraçasse também esse lado que é meu, infelizmente. Então, assim, eu dei uma surtada com ele a nível extremo, porque de fato eu não estava mais conseguindo lidar. Quando eu procurei ajuda profissional, eu descobri que eu tenho uma sensibilidade a alguns hormônios e por isso eu estava tão louca. Mulher louca não é normal não, entendeu? Tem um probleminha, tem que buscar esse probleminha, graças a Deus que eu sou, né, ciente disso. Buscar uma ajuda. E aí os meus hormônios estavam todos alterados, as minhas vitaminas estavam todas alteradas. E outro ponto agora que eu quero trazer para você sobre o fisiculturismo é que nem todo coach vai te ajudar a passar por todas as coisas que você tem. Assim como muitas vezes dentro do fisiculturismo a pessoa trata você como se você não fosse um ser único. Ah, beleza, o treino é individualizado, é isso e aquilo. Ah, mas todo mundo precisa passar por todos esses processos. Precisa ganhar, você precisa perder, você, né? Bonitinho e direitinho. E muitas vezes eles querem seguir um protocolo que é basicamente feito para todo mundo. Só que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo tem o mesmo organismo, a mesma capacidade. Eu acho que o erro foi muito sobre isso. Sobre colocar algo muito rápido onde o meu corpo não responde, porque eu sou uma máquina de secar, mas eu seco tudo, não é só gordura, eu seco os músculos também, eles vão junto. E aí, lidar com a TDPM é algo difícil. Então, quando eu cheguei nesse extremo que eu procurei ajuda médica, a médica falou: "Eu não sei como que você ainda está em pé na minha frente", porque os meus hormônios estavam baixíssimos, a TDPM no talo, as minhas vitaminas tinham caído muito, o meu organismo ele estava assim literalmente muito, muito bagunçado. Eu comecei a ganhar gordura, meu corpo já não estava mais respondendo muito bem, eu estava extremamente cansada, muito cansada. Procurei outra equipe. Então, quando eu comecei com a médica, comecei a fazer o tratamento com a médica, agora eu tirei a oxandrolona, tirei manipulado que me fazia mal. E aí eu comecei a fazer uma reposição de testosterona, porque a minha estava muito, muito baixa. Parei com o uso de tudo que eu estava usando naquele momento e contratei uma nova equipe para me acompanhar. Quando eu contratei essa nova equipe, eu já estava assim, mal. Eu já estava muito mal com o meu corpo, eu já tinha secado pra caramba, não estava mais conseguindo ganhar volume. E a primeira coisa que eles me falaram é: "Você é uma biquíni". Sabe quando você sabe que é, mas você não quer? E aí eu passei algumas semanas nessa de tentar convencê-los de que o que eu quero é wellness e não é biquíni. E tentar, assim, passar de alguma forma aquilo que eu estava sentindo, aquilo que era pra mim, e principalmente que tudo bem se demorar 2, 3 anos pra eu subir. Só que nisso, como eu já não estava muito legal com o meu corpo, algumas coisas me afetaram, então eu comecei a secar mais, não queria, não estava me sentindo bem comigo mesma. Isso afeta muito a forma como você se coloca, e pra mim que eu trabalho com isso, gravo vídeos e tudo mais, eu preciso estar bem comigo, né? A minha coach começou a me mandar alguns vídeos de mulheres, biquínis, que competiam, que ganhavam, que não eram tão secas, né? Eu falava que biquíni é feia. Aos meus olhos, tá, gente? Porque eu não me vejo. Acho lindo. Existem algumas atletas biquíni que eu acho lindas, mas não é pra mim. Entenda, não tô julgando ninguém aqui. E aí ela começou a me mandar alguns vídeos. Nossa, olha, esse corpo aqui, se a gente trabalhar um pouquinho, você chega nisso. Eu lembro desse, porque quando ela me mandou, você pode chegar nisso, eu falei, gente, eu tô longe disso, então. Fiquei traumatizada. Eu pensei assim, caramba, eu não quero mais isso. Não quero, não quero, porque se eu não tô nem perto disso, significa que eu tô muito mal. Nossa, meu shape, eu nem tenho shape. Falei que não era isso que eu queria. Eu quero ser wellness. Beleza, você quer ser wellness, vamos aumentar as calorias, aquele processo que eu já comentei com vocês, né? E aí, um belo dia,
Quando eu estou na minha TDPM, nem sempre ela tá ok. Então, assim, quando eu comecei o tratamento, eu passei de 15 dias para 7, de 7 para 5 dias, e aí ficou mais equilibrado. Mas nem sempre é assim, porque ela também depende do meu meio. Então, se tiver alguma coisa meio alterada aqui no meu meio, pode ser que isso afete também. Então, eu passei por uma outra coisa que afetou minha cabeça, coisa de trabalho, vida pessoal, sabe quando junta tudo. Aí você precisa de férias, mas você não tem como tirar férias, e aí foi isso. E aí um belo dia eu estava de TDPM e aí eu reclamei. Falei: "Olha, porque eu não gosto de ficar magra, mimimi, tarará, é isso". E aí o meu coach, porque são uma equipe com mais pessoas, ele falou assim: "Você precisa trabalhar o seu mental, a TDPM não afeta tudo isso". Isso me devastou. Eu falei: "É, nem todo mundo vai entender que eu tenho TDPM, é algo que é muito difícil mesmo de lidar, é algo que afeta como eu me vejo, muitas vezes afeta o meu cotidiano, então eu não consigo treinar do mesmo jeito, as minhas articulações dói", enfim. Depois daquela fala, depois daquele momento, eu decidi que não era pra mim, e tá tudo bem. Pra mim é muito importante que você consiga olhar para o individual. É muito importante estar bem com o meu corpo, e também é muito importante lidar com algo que afeta muito dos meus dias. Poxa, 15 dias, imagina chegar a 15 dias e ficar suportando isso? Não é legal, né, não é nada legal, mas é algo que afeta muito até a forma como eu falo com as pessoas. Então quando eu tô em crise, isso afeta a forma como eu converso, a forma como eu lido, a forma como eu me vejo. E para não ficar tantos dias nisso, eu prefiro seguir um tratamento onde eu não vou estar ali focada, né, 100% no meu corpo, mas vou estar bem. Não, eu não quero mais isso, essa vida não é para mim. Eu posso até ter parecido atleta em algum momento da vida, mas eu não sou. Meu shape ele nem se encaixa em nenhuma categoria. Hoje eu não sou nem biquíni, nem wellness, nem nada. Hoje eu já comentei com algumas pessoas sobre isso e eu recebi várias perguntas que eu quero responder para vocês. Primeiro, você é adepta ao uso de anabolizantes? Gente, seguinte, eu sei que vocês acham que anabolizante faz milagre, eu sou a prova viva de que ele não faz milagre nenhum, entendeu? Porque eu sei que pra caramba, né, perdi volume, que era algo que não era pra gente ter perdido. Eu sou super adepta, entendeu? Se você precisa, se você quer, se você gosta, se você tem um objetivo maior, ótimo. Agora, se você não tem um objetivo maior, vai fazer uso só porque, ai, quero ficar gostoso, gostosa, esse gostoso e gostosa tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Se você está disposto a pagar o preço, ótimo, vai em frente. Se não, é melhor não. Por que você aguentou tanto tempo? Ah, você tinha crise de ansiedade, tinha isso, tinha aquilo. Por que que você continuou tomando um manipulado que te fazia tão mal? Naquela época eu falei pro meu coach e ele falou assim pra mim: "Thaís, todo mundo toma isso daqui". Embora eu não seja todo mundo, eu pensei: "Poxa, se eu desistir do manipular, talvez eu esteja desistindo também da competição, e eu não quero. Eu preciso aguentar, são só 3 meses". Eu coloquei na minha cabeça que eu ia aguentar ali mais 3 meses tomando aquele manipulado e estava tudo bem, estava tudo certo. Além de ser movida por desafios, eu sempre tive problema com desistir. Hoje eu entendo que nem tudo é sobre desistir. É sobre você entender onde está o seu limite, até onde você está disposto a ir. Naquele momento eu ainda não entendia. Então, eu só queria continuar. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia subir no palco naquela data. Então, por muitas vezes, eu fiquei focada em eu preciso vencer isso daqui. E eu literalmente venci. Eu me permiti, eu conheci um outro lado de mim, eu vi que eu posso evoluir mesmo tendo placas e parafusos, mesmo tendo dor. Então, isso foi muito importante para mim, muito, muito importante mesmo. Hoje, quando eu penso nisso, em subir em um palco e tudo mais, e esse hoje é muito recente, tá? Quero te dizer que é muito recente. Eu já não quero mais. Por quê? Depois de ter passado por uma lesão, depois de ter passado por várias coisas e do meu psicológico ter sido tão afetado nesse processo, eu entendo que não. Eu não estou disposta a passar por isso para subir em um palco onde vão todos me olhar e julgar o meu corpo. Não é mais o meu objetivo. A educação física, o movimento, a musculação, ele se tornou muito mais para mim. Essa desistência não significa que eu nunca vou subir. Vai que, né, assim, por um milagre divino eu fique grande. Nunca se sabe. Pode ser que um dia eu mude de ideia. Pode ser que amanhã, depois, um ano, eu queira novamente me colocar nisso. Mas hoje eu não estou disposta, tenho outras prioridades, tenho outros objetivos, e foi uma fase muito pesada para mim, onde eu de fato, eh,
Me vi muito vulnerável, me vi muito fraca, me vi num físico que eu não gosto. Então, assim, a que ponto você vai chegar, né, a que ponto você está disposto a chegar para subir num palco e mostrar o seu corpo? Eu tô falando a grosso modo, porque eu sei que o esporte não é isso. Caramba, quem consegue subir ali tá mostrando uma dedicação, uma resistência e uma resiliência absurda. Porque imagina você passar por tudo isso e você continuar. A vida, ela acontece enquanto você está em preparação. Você conseguir subir num palco e mostrar a tua melhor versão é com certeza digno de muito aplausos, quer você ganhe ou não. Então eu admiro muito quem faz isso, quem consegue chegar lá, e eu não desisti porque, eu não gosto do esporte, simplesmente porque para mim foi muito pesado, simplesmente porque eu tive problemas, tive uma preparação que foi pesada e eu decidi que eu não estou disposta, é só isso. Hoje eu ainda tenho o objetivo de ficar grande, né, mas eu não quero secar. Então não quero ficar assim toda fibradona, com as veias não. A palavra desistir pra mim sempre veio com um peso muito grande, sabe. E foi muito importante, cara, passar por esse processo foi muito importante pra me reconhecer, pra entender os meus limites, pra entender quem eu sou, pra descobrir algumas coisas. Não fica inventando nenhum rolo não, porque isso pode dar errado, e se der errado vai atrapalhar a sua preparação. Caramba, não invente nada que atrapalhe a sua preparação. Mas hoje eu estou muito em paz com a decisão de não continuar, de ter decidido que neste momento eu não estou disposta a isso e por isso eu deixo o fisiculturismo, deixo todas essas fases que passaram por mim, todas as poses, todos os momentos. Hoje eu estou numa fase mais leve, onde literalmente eu busco sim a minha melhor versão. Alguns pontos que você precisa entender sobre o fisiculturismo. É muito importante que você tenha pessoas que te apoiem, que te abracem, que entendam o que que você está fazendo, porque vão ter dias difíceis, dias que você não vai poder comer nada do que você queira, você vai ter que seguir uma dieta. E quando você tem pessoas do seu lado que não entendem isso, elas te chamam para comer besteira, elas não entendem. Ah, mas é só hoje, é só uma refeição, é só isso. É muito chato. Não seja essa pessoa, inclusive, né? Observação, não seja essa pessoa. Então você precisa estar disposto. Além disso, você precisa saber que muitas vezes você vai ter sim que fazer o uso de hormônio. Você está disposto a isso? Você vai ter que fazer muitos cardios. Você está disposto a isso? Você tem tempo para isso? Você ser atleta, seja de fisiculturismo ou não, exige dedicação, exige esforço diário. Não é uma coisa que você se prepara por um mês, pronto e acabou. Não. É algo que vira hábito, é algo que tem que fazer parte da sua rotina e principalmente de quem você é. Por isso você tem que medir, sabe, exatamente, colocar ali na balança, compensa, não compensa? O que está pesando mais? Nesse momento eu estou muito em paz com a decisão que eu tomei. Queria contar essa história para vocês, porque assim, a ideia era contar essa história com uma foto de biquíni no palco, sabe? Mas, porém, todavia, não deu. E é isso, eu saio disso muito contente com tudo que eu aprendi, com os limites que eu aprendi a ter, com a ciência de quem eu sou, de onde o meu corpo pode chegar, de como que tá o meu físico hoje. A gente olha para isso muito diferente. Eu sou uma outra profissional desde que eu entrei nessa, porque isso faz a gente olhar para os mínimos detalhes. Caramba, esse músculo tá faltando só isso daqui, o que que a gente tem que fazer? Tem que ser esse exercício. Então, isso me faz ser uma profissional melhor quando alguém me pede um resultado. Então, eu gosto muito disso. Isso foi muito importante para mim, uma fase assim, muito, muito, muito importante mesmo. Mas, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, manda suas dúvidas aqui, me fala o que que você quer ver por aqui também, porque eu amo receber dicas, amo receber perguntas, amo estar em contato com vocês. E é isso. Um beijo.